Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal em Posse de Estado de São Paulo, no dia 9 de fevereiro de 2023, após estar sendo gravado e será disponibilizado posteriormente. Pedida para os juízes confirmarem a presença no sistema de empate. Bem, vou iniciar a sessão do sistema de empate. Vamos iniciar os trabalhos com o processo JBS S.A., recurso ordinário, relator Dr. Alexandre. Só um momento que eu vou fazer registro da proposição do patrão. Indago apenas ao doutor Victor Hugo, está presente? Oi, bom dia, estou presente. O doutor é representante da JBS e da Bracol ou só da JBS? Só da JBS. Muito bem. Doutor Alexandre, o sistema já está aberto para fazer registro do voto? Só um minutinho, então. Eu acho que já está disponível. Posso falar sobre o processo, presidente? Sim. Por favor. Vitor, até eu vou antecipar já a conclusão do voto, caso o doutor queira se manifestar, com mais algum detalhe. Esse caso aqui é mais um de guerra fiscal, né? A remetente das mercadorias é de Rondônia. Esse processo é do ano de 2012, né? Então, a JBS aqui foi autuada por crédito devido de imposto, no ano de 2012. Operações entre janeiro e agosto de 2007. E esse processo ele vem seguindo o julgamento desde a primeira instância, mas sendo mantido. E quando chega aqui no tribunal, ele já passou pela 8ª Câmara, para a 3ª Câmara, para a 8ª novamente, e diversas diligências foram determinadas nesse meio tempo. A última delas, tendo em vista aqui a apresentação do pedido de verificação de reconhecimento de créditos de ICMS e renúncia da defesa, formulado tanto pela Bracol, que é a solidária, quanto pela JBS. Num primeiro momento, esse processo foi encaminhado para a DIGES, e ela teria entendido que a empresa não teria direito ao reconhecimento dos créditos por conta da ausência de publicação de lei no estado de Rondônia, específica para a emissão dos créditos, né, exigidos pela lei complementar. Mas, no segundo momento, as empresas se manifestaram, recorrendo da decisão da DIGES, e foi feita nova verificação, e aí foi reconhecido que o estado de Rondônia editou a Lei 4.930 de 2020, e dando por cumprido todos os requisitos para o reconhecimento. Então, a DIGES exarou a decisão, se não me engano, foi as 1.623 a 94, reconhecendo os créditos vinculados a esse auto de infração, especificamente a essa auto de infração. Então, tendo em vista o reconhecimento, por conta das disposições do convênio 190 de 2017, a renúncia que foi apresentada tanto pela Solidária quanto pela JBS acaba sendo reconhecida. E, em razão disso, eu não estou conhecendo dos recursos. Muito bem. Doutor Victor, gostaria de se manifestar? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, doutor Inácio. Bom dia, doutor Alexandre, doutora Maria Anselma.
Na verdade, eu só vim mais acompanhar o julgamento. Nosso entendimento é esse mesmo, de que houve o reconhecimento dos créditos pela DGES. Então, houve até uma perda superveniente enfim, de interesse processual das partes, enfim, a própria extinção do crédito tributário. Esse caso difere um pouco dos demais, que geralmente é a própria liquidação do débito pela própria Secretaria da Fazenda, mas como estava com uma diligência aberta, ele acabou retornando para a conclusão do julgamento. Então, a gente estava aqui mais presente para fins de acompanhamento e eventual esclarecimento de dúvida. Obrigado, doutor Vitor. Então, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, né? Encerrar o debate. Desculpa, eu queria falar uma coisa, presidente. Alexandre, eu só sugeriria, aí óbvio que é opcional, né? Na sua última frase, que o antes exposto não conhece os recursos ordinários da autuada da solidária por perda de objeto superveniente, eu colocaria que, dada a convalidação dos créditos pela DGES, porque, assim, só para... Tá. Eu tô sendo aqui, ter um excesso de zelo para o núcleo fiscal, quando for receber isso, em não ler só que não conhece o recurso, falar, então está mantido o alto. Só por um excesso de zelo, não sei se você acha que cabe ou não. Pode ser, não tem problema. Tudo bem, então eu vou abrir para a edição do voto do relator. Já é possível a edição. Eu vou ler, ver se tá mais claro. Antes exposto, não conhece os recursos ordinários da autuada e da solidária por perda de objeto superveniente em razão do reconhecimento dos créditos pela DGES. Perfeito. Não, eu só falo isso porque senão bate... E na dúvida, eu vou pôr isso na ementa também. Porque senão bate no núcleo fiscal de cobrança, daí eles vão cobrar a autuada vai ter um trabalho de ficar entrando em contato só para esclarecer isso, só para evitar isso. Coloquei também na emenda para não... Pediu preferência ou Alexandre? Não. Atenção aqui. Tudo bem. Não, já o sistema já foi. Vê se ficou bom desse jeito, Paulo. Então, tá ótimo. Vamos encerrar os debates. Vou verificar o código de presença. Eu acho que o Dr. Paulo caiu na sessão. A imagem do continua aqui. Tá congelado. Deixa eu perguntar aí.
Ele pediu para aguardar um pouco, ele teve um problema com a internet, ele está reconectando. Ok. Desculpa, pessoal, minha internet caiu. Eu dei uma roteada aqui do celular. Já confirmei presença. Eu vou iniciar a votação. Encerrada a votação. Recurso ordinário JBS SA e Bacol Holding Limitada foram não conhecidos. Agradeço a presença do Dr. Vitor. Tá ótimo. Muito obrigado a todos. Um excelente resto de sessão e um ótimo dia para vocês. Bom dia, doutor. Obrigada. Temos aqui um convidado, o Dr. Uli. O Dr. Uli está presente? Ele já saiu da sessão. Então, vamos continuar. Os processos de leque comercial e importadora Eireli Limitada. Eireli Limitada é um curso ordinário, é de relatoria, não há protesto de limitação lá. Tem um recurso ordinário, contribuição por PDT 03, que julgou procedente Marinho. São 4 acusações fiscais. Deixar de pagar ICMS por via de pagamentos especiais, devido a ter desembaraço da lei de mecanismo de importar exterior, o regime de importação por encomenda por empresa Comport, comercial importador. Segunda acusação, deixar de pagar ICMS por via de requerimentos especiais, devido a ter desembaraço da lei de mecanismo de importar exterior, o regime de importação por encomenda por empresa Luxor, comércio internacional limitado. Terceira acusação, acreditar-se indevidamente ICMS, corresponde a destacar os documentos fiscais emitidos pela empresa Comport, comercial importador. Quarta acusação, acreditar-se indevidamente correspondente ao imposto da carga dos documentos fiscais emitidos pela empresa Luxor, comércio internacional limitado. Adição primeira instância, julgou procedente OAI, inconformado com a referida decisão, o contribuinte repôs o curso ordinário apresentando seguintes alegações. Não se trata de importação por conta e ordem, mas sim por encomenda. Legítimo direito ao crédito de ICMS, caráter confiscatório da multa, aplicação com base de cálculo ilegal da multa e juros. Então, por fim, requereu o integral tratamento da lei. Vou passar meu voto. No caso dos autos, as operações se constam conforme as DIs. Então, nesse voto aqui, eu digito todas as DIs que compõem o auto. Então, como pode ser verificado no voto, em algumas DIs consta formalmente que a importação seria por encomenda e outras que seria por conta e ordem. Digo o seguinte, assim quanto as operações relativas às DIs números tais e quais, diversamente alegadas, importações realizadas na modalidade por conta e ordem. Na situação, se vai ser devido ao Estado de São Paulo, não se encontra o destaque legal das operações, conforme o entendimento da STF no ARI 6651, 34 anos Gerais, na tela Edson Facul. Relativamente à importação da DI 182, 158, 3193, o desembarque ocorreu no Estado de São Paulo. As mercadorias foram internadas diretamente no estabelecimento paulista, conforme foi as 2049, em que a diferença entre as datas do antigo desembarque e emissão fiscal da empresa foi apenas 20
Nessa situação, estava superando esse TIT, que fosse até TC3, 4116, 768, 2018, relatora a doutora Cacilda Peixoto, decidiu para procedência da agência fiscal. Então, transcreva aqui o meu voto a jurisprudência da Câmara Superior nesse sentido. Notificada por esse crime, pelo ofício a fornecer documentos ativos e importações, a autora não apresentou resposta, como consta a aplicação dos itens 1 e 2 do AIN. Os contatos com a Comfort e Luxor enviaram para a defesa, onde significa que, quanto à Comfort, por 175, reconhecer que mesmo operando como importadora, por se tratar de operações por encomenda, a propriedade dos mercadorias importados permanece sendo da contratante, mesmo que durante o processo de importação esteja a posse provisória daquela, porque se será representar as mercadorias. Significa-se, portanto, quanto às importações por encomenda relativas à Comfort, a despeito de formalmente assim constar da BIS, a propriedade das mercadorias importadas sempre foi ao quadro, ou seja, na via revenda e ela sempre foi a destinatária legal das mercadorias. Na já citada decisão do STF, pelo ministro Edson Fachin, foi exposto que a forma, no caso de importação por encomenda, não prevale sobre o conteúdo, e há que se caracterizar o título de revenda na importação por encomenda. Assim, devem ser mantidas as fiscais relativas às operações com a compra. Quanto a Luxor, por esse 332. Caso primeiro, a importadora, através de produtos de instrumento, compromete-se a adquirir recursos próprios, mercadorias estrangeiras diversas por encomenda, encomendante para possuir a revenda extra. A FURI considera recursos próprios valores recebidos da encomendante a título de pagamento total ou parcial da obrigação, ainda que ocorrida antes da realização comercial da compra e venda, sem descaracterizar a operação. Significa-se, portanto, os recursos próprios da Luxor são os próprios valores recebidos ao quadro, ou seja, mercadorias foram adquiridas os recursos desta, o que não caracteriza materialmente uma compra e venda entre as duas partes, e assim não se demonstra a importação por encomenda. Na já citada decisão da STF, relativamente ao que foi exposto. A diferenciação de proposta fica clara com a explanação da operadoria e operadores nos seguintes termos. Em especial, essas operações deverão ser realizadas com recursos da própria importadora, que origem, para que promova a posterior revenda ao adquirente, razão pela qual sequer adiantamento de recursos de um terceiro encomendante podem ser admitidos. As operações realizadas antes da Instituição Normativa 1937 de 2020, e mesmo com essa alteração, trata-se de norma federal que não pode alterar o código de semestre, tributo estadual, e nem se trata de instituto de conceito de norma, ou forma de direito privado, posto que a resolução do secretário federal cuja competência restrita aos tributos federais. Deste modo, deve ser mantidos os fiscais durante as operações comuns. Quanto ao crédito semestre, conforme exposto pelo crime deste voto, ao não recolher o semestre devido pelas importações ao Estado de São Paulo, não pagou imposto da operação anterior, a seu creditamento atuado em devido nos termos do artigo 36 da Lei 674/89. Nesse sentido, observa que decidido na Câmara Superior, o já citado processo da RT 13, 90.469/2010. Estágio mantém os itens 3 e 4 do artigo. A matéria relativa ao caráter confiscatório da multa aplicada está classificada como superior. Então, já trata de jurisprudência, duas jurisprudências superior nesse sentido. Então, não foi a pretensão da recorte. A matéria relativa à alteração da discussão pela multa foi bem apreciada por isso do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, da Câmara Superior, que jurisprudência está aqui no meu voto, e essa matéria foi classificada pela súmula 13 desse TIT. Assim, deve ser mantida a aplicação do valor básico das multas. No obstante, foi revisado a súmula 10 desse TIT, que passa a expor. Os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multas de exaltação estão limitados à taxa Selic. O artigo 52 da Lei 3.407 define a carta 22 das súmulas constitucionais desse TIT. Assim, os juros de mora aplicados devem ser limitados à taxa Selic, razão pela qual a folha pertencendo à recorte principal. Eu concluo meu voto com esse recurso ordinário para o numérico da parcial por lei apenas para limitar os juros aplicados à taxa Selic. No momento que eu vou fazer uma definição do voto,
O voto está registrado, o processo está em discussão. Inácio, Sim. me gerou dúvida esse caso da Luxor aqui, porque, assim, embora o contrato preveja... Porque, assim, se você tem uma operação de importação por encomenda, é óbvio que as empresas tiveram contato antes, é óbvio que fizeram o contrato e é óbvio que haverá pagamento pelo produto encomendado. O fato de eu pagar posteriormente ou não, porque senão não é nem importação por encomenda, né? Eu vou falar que seria uma importação comum, eu sou importador, eu tenho a mercadoria disponível, e aí eu divulgo no mercado. Aí eu nem tenho contato, nem contato, nem contrato com as empresas que teriam interesse no produto que eu importo. Eu sou simplesmente um importador daquela mercadoria, exclusiva ou não, e eu vou pôr no mercado para venda. Nesse caso, eu nem teria contrato. No caso de importação por encomenda, a importação por encomenda precede a ela o contrato. E o contrato vai prever pagamento, é óbvio isso. Tanto que me parece que a cláusula fala que esse pagamento, ainda que feito anteriormente, pode ser feito posteriormente também. Será que, nesse caso aqui, a gente também manteria a acusação, Inácio? Porque aí você está analisando de acordo com o que a STF decidiu, isso aqui seria, sim, uma importação por encomenda. O contrato, as regras do direito civil, as regras dos particulares não alteram as questões tributárias para um lado para o outro, né? Então, acho que tanto em relação à manutenção de autofração, quanto na questão contrária também. Então, me gera dúvida aqui do caso da Luxor. O contrato ter essa previsão e a gente entender que se confunde com uma importação por conta e ordem. Todos os contratos têm essa previsão, Inácio, eu acho. Para mim, assim, quando o recurso próprio, quando se diz que o recurso próprio da suposta importadora, né, na verdade, é uma antecipação de valores. Né? Recebe valores da compradora para pagar a importação. Para mim, isso descaracteriza a importação por encomenda. A importação por encomenda é uma revenda, né? Sim. Então, a importadora paga com recursos próprios dela mesmo, né? E depois revende. Mas no momento que ela recebe do contribuinte, o recurso passa a ser dela. Então, o contrato não está dizendo outra coisa. Então, na verdade, recursos próprios, na verdade, não é recurso próprio dela, é recurso do contratante, né? É porque essa situação, aqui não coloquei no voto, né? Antes da Instrução Normativa 1937/2020, né, esse fato já descaracterizava a importação por encomenda. Depois veio essa Instrução Normativa 1937/2020, que a Receita Federal colocou nessa Instrução Normativa que poderia ser pago antes. Tá? Então, essas operações foram realizadas antes dessa Instrução Normativa, tá? Em que não havia essa questão de recursos próprios serem o pagamento anterior. Mas mesmo com essa alteração, eu coloco meu voto, isso para mim não muda muita coisa, né? Porque a instrução da Receita Federal está interessada nos tributos federais. Né? Sim. E ela não vai mudar nada, o fatiador de ICMS com isso. Então, antes da Instrução Normativa 1937, esse pagamento, digamos, antecipado, já descaracterizava a importação por encomenda. Entendi, né? Eu fico pensando no trâmite da operação toda, né? Vai haver esse pagamento, antes ou depois? Ele vai acontecer? A transferência desse dinheiro, se antecipado ou não? Porque, assim, normalmente, o que acontece? O intermediário, o importador, desculpa, é só terminar, né? Normalmente, em situações assim, ela age como um despachante. Não, então, na verdade, ela não tem recursos para comprar mercadoria, para importar mercadoria. Ela não tem esse recurso. Então, o que ela faz? Então, na verdade, ela fica meio um intermediário do recurso, do pagamento. Isso, para mim, descaracteriza uma revenda. Ela está comprando com o dinheiro do outro.
Né? Entendi. Então, como é que você revende, né, uma mercadoria que você está pagando com o dinheiro do outro mesmo? Pode falar, doutora. Eu posso pontuar duas coisas em relação a essa situação. A primeira delas é que nas DIs, a autuada ela consta como adquirente. As empresas importadoras constam, né, como importadoras, mas a autuada já consta como adquirente. E uma outra questão sobre o contrato, que eu vou até destacar aqui, que está no parecer da representação fiscal nas contrarrazões de ordinário, nos itens 15 e 16, é que o contrato assinado em 17 de outubro de 2018, no objeto do contrato, no parágrafo único da cláusula primeira, ele faz menção à IN 1937 de 2020. Então, isso causa uma certa estranheza nesse contrato assinado em 2018, fazendo menção à instrução normativa que foi editada em 2020. Então, é um ponto que merece ser considerado na hora de analisar, usar esse contrato para afastar a autuação fiscal, porque ele aparentemente não é de 2018. O contrato que está as folhas 178 a 192. Parágrafo único da cláusula. Em diante, né? 178 adiante. No objeto do contrato, a cláusula primeira, parágrafo único, ela faz menção aqui no finalzinho do parágrafo único, nos termos do parágrafo 3º do artigo 3º da IN 1937 de 2020. Mas a assinatura do contrato é de 17 de outubro de 2018. Não, é Florianópolis, 15 de junho de 2020. Ele está juntado das folhas 317 e 331. Eu peguei aqui Bom, o Ricardo, que elaborou aqui, eu olhei nas contrarrazões do recurso, né? Ele até colou as imagens, tanto do objeto do contrato, deixa eu analisar, ele colocou aqui as 178 e 192 as folhas. Então é que tem um outro contrato juntado na sequência, que dá a impressão de ser uma coisa só. Se você olhar na folha 317 a 331, é um contrato, né? E esse contrato é assinado em 15 de junho de 2020. Aí tem um outro documento que é de 2018, mas ele não tem a previsão, não. Então, mas aí que seja, então, esse contrato assinado em 2020, ele não vai também alterar a situação das operações realizadas em 2018, de qualquer forma. Os dados, as informações do contrato. Vou até conferir aqui. Obrigação de compra e venda, custos, todos os custos. Mercadoria importada por encomenda. 70. E a encomendante também é né, comercial importadora. Então. Não, mas. Aqui eu também não estou vendo essa.
Não estou achando a DI da Luxor. A dúvida é só, Inácio, é que é exatamente a questão de se o trato entre particulares não pode alterar a obrigação tributária, enfim, eu tenho uma definição aí de que, no caso das importações por encomenda, eu não teria a autuação do fisco, que é o que restou definido para o STF. O fato desse pagamento ser anterior ou posterior, aí até aquela situação, né? Contraditio, o dinheiro não é mais do comprador, é da encomendante. Se ele acontece em momento anterior, eu teria desnaturado o contrato de importação por encomenda? Essa opinião do doutor Heleno Tabela Torres, que eu citei aqui no voto. Né? Tá. Ele fala que não pode ser admitido adiantamento de recurso de um terceiro. Aqui, A importação por encomenda. Ela diz assim, essas operações, que é a importação por encomenda, devem ser realizadas com recursos da própria importadora, para que promova a postura revenda efetiva adquirente, razão pela qual sequer adiantamento de recursos de um terceiro encomendante podem ser admitidos, na medida que isso poderá caracterizar incapacidade econômica e interposição fraudulenta de pessoas. Entendi. Isso aqui é uma citação do Dr. Heleno Tabela Torres, esse voto aqui do STF do ministro Edson Fachin. Mas ó, eu estou indo na DI, como a Luciana falou, estou confirmando aqui na folha 3381, é uma das DIs, talvez. A Luxor é a importadora, mas a adquirente aparece como sendo Isso, na verdade, é mais ou menos comum. Né? Não é algo inusitado, não. Né? Doutor Alexandre, eu analisei aqui a questão do contrato das folhas 178 a 192. Ao que me parece, é realmente um documento só, com a data de assinatura de 17 de outubro de 2018, e que faz menção. Eu consultei aqui, até a sequência de cláusulas, não são dois documentos, não, é um Então, documento. pode ser que tenha sido juntado com algum erro pelo AFR, algum equívoco. Dá uma olhada na folha 317. 317? Isso. É porque esse documento que eu estou olhando é o documento da defesa, ele não foi juntado pelo AFR. Esse documento que eu estou mencionando... Hoje está com erro. Dá uma olhada nesse... Eu só olhei. Eu fui direto no do recurso ordinário, né? Olha, na folha 317 tem realmente a menção, a cláusula no parágrafo único, a IN 1937 de 2020. Quando você chega na folha 3... O documento que eu mencionei, de folha 178 a 192, ele contém, sim, essa inconsistência. Eu vou olhar o do recurso ordinário, das folhas 317. Então, tem a assinatura desse documento. Deixa eu dar uma olhada lá. No outro. 300... Foi que tá? 178 a 192. Tá. Só um minutinho, a internet tá lenta aqui trabalhando. Olha, isso que você está vendo, Alexandre, né? Após isso, parece que tem um outro instrumento que é o que se tornou voto. E aparentemente é o dia de 2018. Esse começa em 2017, está na data de 2020. Em seguida, tem outro instrumento. É um outro documento. Está 2018, que está ruim de ler.
depois na folha 332, tem outro instrumento contrato de compra e venda. Esse que é o citado no meu voto. Isso. E aí, olhando assim, a data, que está tá ruim de ler, mas aparentemente é de 2018. Aqui o contrato 178, né, em diante. Tá mudo, Luciana. 178 a 192. É um documento, a assinatura está nas folhas 192 e consta 2018. Mas quando você olha o parágrafo único lá da cláusula primeira, consta a menção da instrução normativa de 2020. Olha que coisa estranha. Vocês viram o outro contrato? Deixa eu olhar uma folha antes aqui. Nem eu mesmo. As rubricas são diferentes, são contratos diferentes. Olha a 24ª, olha a 24ª. Tem a mesma previsão, talvez, mas... Viagem no tempo, né? Tem dois instrumentos aqui de compra e venda, né? Um em 2020 e outro em 2018. Esse contrato da defesa realmente tem essa inconsistência. Tem essa premonição. Os dois têm a mesma previsão, se você ver, a princípio parece ser o mesmo contrato, só que você percebe que as rubricas são diferentes, né? O do recurso ordinário tem a data correta, mas o da defesa, alguma questão de premonição, talvez. Não, senhor, eu acompanho seu voto. Eu vou encerrar o debate. Vou colocar de presença. Doutora Marcial. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, recurso ordinário de débito comissão em portaria EIREM, reconhecido parcialmente provido, apenas para limitar o juros à Caixa Central. Passar para o processo de User, Logística do Brasil Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Paulo Maceta, não há protesto de sustentação oral. Ok. Bem, eu ia pular o relatório, mas eu vou falar, né? Ele tem
3 acusações, que é deixar de pagar o ICMS decorrente de operações tributadas em saída de mercadorias omitidas do fisco por apuração, apurados por levantamento fiscal. Basicamente, o recurso ordinário versou sobre o levantamento fiscal, e daí no voto eu vou dar mais detalhes, né? Acho que fica mais claro. Mas teve a defesa, teve a manifestação fiscal, o julgador fiscal converte o feito em diligência para o FR, que retorna, e houve novo conversão de julgamento, porque eu tenho um tema que não estava claro, e vai retornar, teve decisão de primeira instância, que julgou improcedente, anulou a decisão da primeira instância, e a nova decisão de primeira instância julgou procedente o AIM, e daí a autuada entrou com um recurso ordinário. Vou partir para o meu voto, então, no item 22. Inicialmente, cabe salientar que o recurso ordinário foi apresentado fora do prazo legal. Ocorre que a intimação da decisão de primeira instância, folhas 530, foi feita em nome de procurador diverso do informado pelo contribuinte, em pedido expresso, folhas 489. Assim, com o erro na intimação, não inicia-se a fruição do prazo recursal. Todavia, com a apresentação do recurso ordinário por parte da autuada, supre-se o vício. Assim, entendo que o recurso ordinário deve ser conhecido e o processo está apto a ser julgado. A alegação da autuada é de que o levantamento fiscal foi feito em períodos diferentes de um ano. Tal alegação decorre da interpretação do artigo 74 da Lei 6374, combinado com o artigo 142 CTN, que indicam que o fisco é livre para escolher o período do levantamento fiscal, mas que ele deve refletir o movimento real tributário. Continua a argumentação que, para se apurar o movimento real tributário, deve-se tomar o período de 12 meses e que a Lei 810 de 49, lei que define o ano civil, e o artigo 175 da Lei 6404, Lei das SAs, informam que tal período de 12 meses deve se iniciar em 1º de janeiro e encerrar-se em 31 de dezembro. Analisando as infrações, vemos que todos os itens foram lavrados em decorrência de levantamento fiscal, sendo que, item 1, imputa falta de pagamento de ICMS por saídas de mercadorias não declaradas no valor de 614.322, no período de janeiro a fevereiro de 2016. Item 2, imputa recebimento de mercadorias sem documentação fiscal, no valor de 614.325, no período de março a dezembro de 2016. E o item 3 imputa recebimento de mercadorias sem documentação fiscal no valor de 5.719 no período de janeiro a fevereiro de 2017. Em outras palavras, utilizando a fórmula estoque inicial mais entradas menos saídas mais estoque final, ao invés de obter o valor zero, obteve-se valor positivo de 614.000 para o período de janeiro a fevereiro, um valor negativo de 614.325 para o período de março a dezembro e um valor positivo de 5.719 para o período de janeiro a fevereiro de 2017. Ao analisar o artigo 74 da Lei 6374, não é delimitado um período mínimo ou um período ideal para a realização do levantamento fiscal. Eu copiei aqui, ele fala só que deve ser realizado em determinado período. Realmente, não é usual utilizar-se tal quebra de períodos em atuações. Todavia, ao analisar a resposta do auditor fiscal autuante à diligência realizada pelo julgador tributário, folhas 136 e 137, fica claro que a utilização de tal... Fica claro que a utilização de tal período é decorrência das informações prestadas pela própria autuada. Daí que eu vou ler os trechinhos grifados, né, que é da manifestação do auditor fiscal. De posse do estoque existente em 5 datas diferentes, 31 de 12 de 2014, 31 de 12 de 15,
29 de 2 de 16, 31 de 12 de 16 e 28 de 2 de 17, todos apresentados pelo contribuinte como sendo verdadeiros, efetuamos uma comparação com os estoques que deveriam existir, considerando a movimentação de entrada e saídas da mercadoria. E daí ele continua lá no outro parágrafo. O levantamento fiscal foi feito considerando as datas em que o saldo de estoque foi informado e confirmado pelo contribuinte, de forma a verificar se existe compatibilidade entre esses valores e as movimentações de mercadorias, entradas e saídas. Foram 4 períodos compreendidos entre as 5 datas de inventário informadas no quadro acima. Assim, correta a realização do levantamento fiscal nos períodos realizados. Por mais que a diferença positiva no período de janeiro a fevereiro de 2016 tenha valor absoluto muito próximo à diferença negativa no período de março a dezembro de 2016, a autuada não traz qualquer elemento para comprovar que trata-se de mero erro ou descumprimento de obrigação acessória. Reforça esse entendimento a diferença mostrada no item 3, para a qual a autuada não traz qualquer informação no seu recurso ordinário, tão somente contesta ela ter sido realizada em um período de 2 meses somente. Assim, corretos os 3 itens das infrações. A alegação da autuada da confiscatoriedade da multa não merece prosperar, pois as multas são calculadas segundo a Lei 6374, que faz com que a exigência da multa seja amparada em norma válida, vigente e eficaz, não podendo ter sua aplicação afastada por essa Câmara Julgadora. E, por fim, eu aplico a nova redação da súmula 10. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e ele do parcial provimento. É assim que eu voto. Se alguém tiver algum ponto, alguma dúvida. Em processo da discussão. Eu não registrei o voto, né? Fazer o registro do voto. Um segundo só, desculpa. Mas hoje minha internet não tá cooperando aqui. Qual que é a alegação que ele fala, Paulo, sobre a coincidência de valores aqui entre esse período de janeiro? Porque assim, até o período é esse, porque o período de janeiro a fevereiro de 2016 é que foi apurado os 614 mil de diferença. E 22. O outro é março a dezembro do ano. Ele não alega nada. Ele fala que se ele pegasse no ano, a diferença seria irrisória. É uma diferença de R$3, né, praticamente. Mas ele não fala por quê. Ele não fala, olha, eu entrei com a nota um dia depois, eu entrei com a nota um dia antes, sabe? Se fosse a mesma nota, aí a coincidência seria de centavos, né? Então não teria nem diferença. Eu não... Na verdade, é aquela coisa que fala assim, ele não apresenta, ele fala, é coincidente, daí você não sabe se foi um erro, né? E daí pode falar, olha, se eu coloquei no mês seguinte, só que eu considerei no estoque, qualquer coisa. Mas ele não fala, daí você fala assim, tá bom, ele pode ter dado saída aqui e depois ter dado uma entrada ali de outra coisa, né? Mas não teria dado diferença no valor, aí seria exatamente o mesmo. Se fosse uma nota lançada errado, ela coincidiria o valor, né? Ponto a ponto. Com certeza. Mas é isso. Eu já gravei. Muito bem. Processo até em discussão. Não havendo mais inscritos, vamos encerrar os debates. Vou indicar o caso de presença. Iniciar a votação.
Iniciada a votação. Recurso ordinário de uso e logística brasileira, reconhecido parcialmente por vir nos termos do protocolo. O Dr. Gabriel está presente? Bom dia, doutor Inácio. Bom dia a todos. Bom dia. Então, como o Dr. Gabriel está presente, vamos passar para o processo do Gaia São Paulo S.A., recurso ordinário, relator da doutora Maria Selma. No momento que eu vou fazer o registro da presença do Dr. Gabriel. Bem, doutora Maria Selma, já é possível fazer registro de voto? Só um momento, estou aguardando a doutora Maria Selma. Está sem som, doutora Maria Selma. Doutora Maria Selma, está sem som. Desculpem. Bom dia, doutor Gabriel. Bom dia a todos mais uma vez. Doutor Gabriel, quer que leia o relatório? Ou vai só acompanhar o julgamento? Bom dia, doutora Anselma, tudo bem? Eu vou realizar uma breve sustentação oral. Então, vou só fazer a leitura do relatório para que todos tomem ciência, né? Então, são duas infrações. A primeira é creditamento indevido de ICMS
com relação à operação informada por cartão de crédito e foi colocado esse crédito em dias. E o segundo, houve pedido para a autuada se manifestar a respeito da veracidade dos créditos e ela não conseguiu. Também, o item 2, elaboração e entrega nos exercícios de 2013 e 2014 de guias de informação e apuração de ICMS com atraso. E o item 3, deixar de fornecer informações econômico-fiscais durante os demonstrativos relativos a operações realizadas mediante a utilização de cartão de crédito, que consta do anexo 5. A autuada foi notificada de forma tempestiva, a defesa foi apresentada, alegando que os créditos foram apropriados conforme decisão judicial proferida nos autos tais, afirma que a própria Secretaria da Fazenda, através do entendimento do agente fiscal de renda e da representação fiscal, como da PGE e do Tribunal de Impostos e Taxas, entendeu, em ains lavrados sobre o mesmo tema, com base na mesma decisão judicial, que o trânsito em julgado que favorece a impugnante deu total provimento, de forma a afastar a incidência do ICMS sobre os valores referentes à taxa de administração cobrada pelos administradores de cartões de crédito e débito. Traz decisões, houve manifestação fiscal, o julgador de primeira instância julgou procedente o AIM por as infrações nos artigos tais e ratificou a multa em toda a sua totalidade. É isso, doutor. Eu passo a palavra ao presidente. Então, doutor Gabriel, fique à vontade para realizar a sustentação. Obrigado. Inicialmente, bom dia a todos. Cumprimento o presidente doutor Inácio, vice-presidente doutor Paulo, relatora doutora Maria Anselma, doutora Alexandre Dias, doutora Luciana. Bom, como já é de conhecimento, caso já é bem conhecido aqui no tribunal, que respeito ao mérito, como bem informado pela doutora Maria Anselma, diz respeito à extensão da coisa julgada, de modo que, nesse sentido, reitero os argumentos já elencados nesse processo, de modo que, no nosso entendimento, a taxa de administração teria sido abarcada pela decisão transitada e julgado para fins de exclusão da base de cálculo do ICMS. Na última movimentação desse processo, houve uma breve conversão de diligência, de modo que nós realizamos a juntada das documentações solicitadas e, além disso, os contratos já juntados nesse processo, como os contratos firmados as administradoras de cartão de crédito e débito, confirmam as informações que nós apresentamos desde o início do processo. De modo que nós requeremos o provimento do nosso recurso para fim de cancelamento da autuação. E, subsidiariamente, gostaria de que a aplicação da súmula 10 foi revisada por esse tribunal para fim de limitar os juros de mora incidentes sobre o imposto, mas não apenas isso, também gostaria de aplicação para fins do cálculo da multa fossem limitados à taxa Selic. Até realizamos a juntada de uma recente decisão essa semana da segunda Câmara, informando sobre a aplicação tanto para juros como também para multa. Essas eram as considerações que eu queria ter realizado. Em breve. Obrigado. Obrigada, doutor Gabriel, pelos esclarecimentos. Eu acho que é interessante informar que o retorno da diligência, a representação fiscal manifestou as folhas 12, 516, entendendo pela impossibilidade, de comprovação dos valores creditados, e assim como pelo formato que foi adotado pela recorrente. Eu acho que é interessante esclarecer, os demais companheiros juízes. Então, aqui eu passo ao meu voto. O processo foi a mim distribuído, então, após em diligência determinada pela 13ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, com voto proferido pelo
ilustre juiz relator, Dr. Carlos Henrique Martins de Lima, onde foi decidido que a recorrente trouxesse aos autos esclarecimentos e documentos comprobatórios sobre a origem dos valores do ICMS creditados, inclusive os documentos emitidos pelas empresas administradoras de cartão de crédito ou débito, com as quais manteve vínculo e nos quais constem a cobrança das taxas de administração de cartão de crédito ou débito, e que foram utilizados para emissão das notas fiscais emitidas para a tomada de créditos de ICMS e que foram impugnadas pelo fisco nestes autos. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que, ao contrário da motivação do AIN, da decisão recorrida, houve o acolhimento integral do recurso de apelação interposto contra a decisão de primeira instância, proferida nos autos da ação declaratória de número tal, a qual requereu a total reforma da decisão a qual, no sentido de conceder integralmente todos os pedidos formulados em sede de petição inicial, entre eles a exclusão dos encargos financeiros, em especial da exclusão da taxa de administração exigida pelas operadoras de cartões de crédito e débito da base de cálculo do ICMS. Porém, eu entendo que não assiste razão à recorrente. Primeiramente, eu manifesto que a recorrente não cumpriu com a diligência determinada pela 13ª Câmara Julgadora deste tribunal, uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório que pudesse esclarecer, detalhar e apurar a origem dos valores do ICMS creditados. Nem trouxe os documentos emitidos por qualquer das empresas administradoras de cartão, com as quais mantinha vínculo e com as quais foram utilizados para emissão de notas fiscais emitidas para a tomada de créditos de ICMS, juntando somente planilhas às folhas 1836 a 1840 e 12.510, com os valores dos créditos relativos aos meses de janeiro de 2008 a maio de 2012. Sem sequer relacionar com as notas fiscais emitidas pela recorrente para a escrituração dos créditos durante o período de 8 de 2013 a dezembro de 2015. Ou seja, não é possível saber a qual período cada nota fiscal emitida se refere, além de constar páginas em branco das folhas 1841 a 12.509. Assim, como já decidi anteriormente nos autos do AIN 405 e 437, existem inúmeros autos de infração em nome da recorrente com discussão do mesmo tema, crédito indevido de ICMS, referente à taxa de administração cobradas por operadoras de cartão de crédito, onde a mesma sempre alega em sua defesa a mesma decisão proferida nos autos de número tal. Porém, em todos os AINs, a decisão deve ser a mesma, de improvimento do recurso interposto e manutenção integral do AIN pelo motivo que abaixo exponho. A recorrente, de forma reiterada, insiste na realização dos créditos do ICMS referente à taxa de administração cobrada por operadoras de cartão de crédito, mesmo sabendo que não possui respaldo na legislação paulista para isso, e mesmo sem qualquer documento comprobatório que pudesse esclarecer, detalhar e apurar a origem dos valores do ICMS creditados. Na decisão, o voto 14.146 da apelação civil, com revisão número tal, proferida pela 3ª Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo, não foram acolhidos todos os pedidos formulados pela recorrente, havendo um equívoco de interpretação. Aliás, entendo que, na verdade, não se trata de equívoco da recorrente, mas de interpretação errônea voltada para beneficiamento próprio, mesmo uma vez que, na verdade, o próprio desembargador e relator afirma que é inequívoco o direito da não inclusão do ICMS na base de cálculo dos encargos,
dos encargos financeiros, com base na súmula 237 do STJ, contendo qualquer prescrição relativa a, aí eu abro aspas, taxa de administração de cartão de crédito, fecho aspas, mas tão somente aos encargos relativos ao financiamento nas operações com cartões de crédito. Logo, não há menção ou extensão dos efeitos da súmula 237 do STJ para as operações realizadas com cartão de débito. Aliás, não há sequer confusão entre o que é encargos relativos ao financiamento e a taxa de administração de cartões de crédito, uma vez que são realidades totalmente diversas, onde, primeiro, se trata de encargos assumidos pelas contratantes para uso dos serviços prestados pelas operadoras de cartão de crédito, e a segunda são os acréscimos pagos pelo consumidor pela intermediação de uma instituição financeira nas compras efetuadas. Então, eu cito o enunciado da súmula 237, que é bastante clara, onde diz, nas operações com cartão de crédito ou os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. O próprio STF já pacificou o entendimento sobre a taxa de administração de cartão de crédito, decidindo que o valor da base de cálculo do ICMS deve representar o valor total do negócio, isto é, o montante registrado na nota como sendo o valor da saída da mercadoria, e que, portanto, não deve ser excluída a taxa cobrada pelas administradoras, conforme enunciado abaixo. Então, eu também cito o enunciado. Assim, por todo o exposto, pela documentação juntada aos autos, verifico que, de fato, ocorreu a infringência à legislação, estando correto o procedimento fiscal, não tendo amparo legal ou mesmo judicial às operações realizadas pela recorrente. Com relação aos argumentos de que a multa lavrada seria inconstitucional por possuir caráter confiscatório, também entendo não ter razão a recorrente, sendo tal tema enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação da ADIM número tal. Afasto, assim, o argumento de confiscatoriedade da multa, lembrando que, se inconstitucional ou confiscatória, cabe somente ao fisco aplicar a lei, e não a esse tribunal tal análise. Quanto à utilização da base de cálculo da multa e aplicação de juros de mora sobre a multa, entendo que a metodologia usada está de acordo com a legislação e de acordo com o entendimento sumulado por este tribunal, que trata, então, da súmula 13 de 2018, que é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Por fim, com relação ao pedido de limitação da taxa de juros aplicadas ao percentual da taxa Selic, uma vez que o presente lançamento tributário abarca integralmente fatos anteriores a 10 de novembro de 2017, entendo que deve ser aplicada a metodologia da súmula 10 de 2017, revisada, deste Tribunal de Impostos e Taxas, que cancelou a súmula 8 deste mesmo colegiado, conforme novo texto e que abaixo transcrevo. Então, a súmula 10 teve a redação de que os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto da multa exigidos aos autos de infração estão limitados à taxa Selic. Diante do exposto e de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por Drogaria São Paulo S.A. e lhe dou parcial provimento somente para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e multa das exigências fiscais objeto do AIM à taxa Selic. É como voto, presidente. A doutora Selma, o processo está em discussão. Está sem som, Alexandre? Oi, Inácio. Só um minutinho que eu estou fazendo uma preferência. Eu vou explicar por quê. Eu analisei esse caso há muito tempo atrás, eu tenho um entendimento diferente da maioria dos juízes do tribunal. Eu entendo que as decisões judiciais foram proferidas de maneira equivocada, sim, mas elas dão direito ao contribuinte. Eu tenho já votos nesse sentido. E nos casos em que eu apresento a minha manifestação, eu
propõe a conversão em diligência para que o contribuinte traga os autos da documentação para comprovar a forma de cálculo, ou seja, a documentação que o fiscal pede na origem. E nesse caso, Gabriel, não foi resultado. A diligência não foi cumprida nesse caso e em tantos outros, com os extratos emitidos pelas operadoras de cartão de crédito, com um valor mês a mês, com a apuração as planilhas que são apresentadas não são os documentos que são solicitados desde a origem há anos e anos atrás. Então, aí nesse ponto eu acho que não tem como superar a falta de demonstração e de clareza de como se tomam esses créditos. Vocês juntam notas fiscais com a tomada do crédito e simplesmente assim. Então, eu tenho uma posição intermediária. Eu entendo que o direito é assegurado pelo Poder Judiciário, mas o contribuinte não demonstra que cumpriu a regra que o Judiciário teria deferido, entendeu? Bem, pode pedir a presidência, Alexandre? Só um minutinho, estou terminando de redigir aqui, só.
Pessoal, minha internet está meio oscilando e eu caí o meu VPN e não consigo conectar de jeito nenhum. Eu vou reiniciar meu computador enquanto o Dr. Alexandre terminou a preferência dele. Tudo bem. Para conseguir a preferência, Dr. Alexandre. Obrigado, Inácio. É parcialmente provido, né, doutora? Sim. Doutor, mas só com a taxa Selic. Tá. Para aplicação da taxa Selic.
Eu acho que está disponível. Eu vou ler aqui, Inácio. Eu vou até explicar. Eu entendo que as decisões judiciais, primeira instância, realmente, justiça, eu acho que foram muito econômicos na maneira de redigir os acórdãos, né? Umas decisões muito econômicas em jogando os casos em pouquíssimos parágrafos, e não houve, por conta de quem atuou no processo, cuidado de pedir do tribunal o esclarecimento sobre a extensão daquelas decisões. Então, elas são publicadas, os recursos são apresentados, não são conhecidos, não vão aos tribunais superiores, e transita julgado, e 2 anos se passam e nada foi feito. Então, o que eu entendo é, bom, bem ou mal, eu tenho 2 decisões judiciais, transitadas julgado, né, com todas as garantias aí constitucionais do que se transita julgado, e que dão, pela maneira que foram redigidas, permitem a interpretação de que esse direito foi assegurado ao contribuinte. Tem discussões judiciais sobre isso, outros casos já são julgados, enfim. O que eu entendo é que a contribuinte, embora tenha tido julgado êxito nessa demanda judicial, nas 2 demandas judiciais, ela não cumpre a obrigação, que não foi afastada pelas decisões judiciais, de apresentar informações ao fisco de como estava apurando o crédito. A decisão dá o direito ao crédito, não dá o direito de simplesmente lançar sem prestar informações ao fisco. Não existe isso nessas decisões judiciais. Então, Alexandre, acho que cortou o som. o som tá normal agora? Voltou. Tá, som então, tá, a imagem... voltou. Então, não são apresentados os extratos emitidos pelas administradoras de cartão de crédito, não são apresentadas informações detalhadas de como cada valor foi composto, são notas fiscais lançadas com o crédito do imposto e simplesmente algumas planilhas elaboradas unilateralmente. Então, eu acho que há falha nesse ponto, e por conta disso, eu entendo que o recurso também não comporta provimento. Eu vou ler aqui só o voto de preferência. A ementa, tá? Infrações relativas ao crédito do imposto, decisão judicial favorável ao contribuinte, com trânsito julgado, certificado em momento anterior à lavratura do AIM. Contribuinte autorizada judicialmente a excluir da base de cálculo do ICMS os valores que paga às administradoras de cartão de crédito e débito a título de taxa de administração. Obrigação de demonstrar ao fisco a apuração dos créditos ICMS não afastada pela decisão judicial. O contribuinte não cumpriu satisfatoriamente a diligência que determinava a apresentação de todos os documentos solicitados quando dos trabalhos de fiscalização, visando demonstrar como se deu a apuração dos valores que foram creditados com base nas decisões judiciais. Recurso ordinário, parcialmente provido. No meu voto, eu esclareço praticamente isso. Eu acompanho o voto da doutora Maria Anselma pelo provimento parcial, e foi informando também que a diligência não foi cumprida a contento, né? Aqui no meio, eu falo, entretanto, para o fim de confirmar se a contribuinte havia cumprido as decisões judiciais que lhe foram favoráveis, nos exatos termos em que foram proferidas, converteu-se o julgamento de diligência para que fossem apresentadas provas detalhadas da apuração do imposto que foi creditado. E tal diligência não foi cumprida a contento pela contribuinte, conforme informado pela ilustre juíza relatora. Nesses termos, em razão da ausência de comprovação de como os créditos do imposto foram por ela apurados, acompanha a ilustre relatora em seu voto pelo não provimento pelo provimento parcial. Eu posso só redigir aqui, corrigir esse texto, Inácio? Pode, deixa eu ver mais eu faço. Doutor Alexandre, eu acho que eu digo isso no
no relatório. O relatório do meu voto está bastante extenso, onde eu falo do não cumprimento. Inclusive... Deixa eu acompanhar. As ressalvas que eu apresento, eu entendo que o direito ao crédito foi assegurado na decisão judicial, Sim. mas não houve a demonstração. Doutor Alexandre, não tem um botão aí para você conseguir editar seu voto? Só estar vista. É porque eu acho que vista a preferência. Vista. Eu tenho aqui, desistir do voto de preferência. Talvez você precise desistir do voto e depois fazer uma nova preferência. Não tem a opção de editar o voto? Para mim, não tem declarar-se impedido ou solicitar vistas. É que tem um não a mais ali. Deixa eu aqui, um momento só. Deixa eu botar. O sistema tá ali. Eu acho que agora já dá, Alexandre. O Alexandre tem concluído. Alexandre. Pronto. A sua imagem que... A imagem do Alexandre não está aparecendo. Eu vou desligar. Habilitei novamente, Emma. Apareceu? Ainda não. Porque caiu a tela da sessão, ela caiu e voltou, mas o áudio tá funcionando normal, né? O áudio está funcionando sim. Habilitei novamente. A imagem não está aparecendo. Quer que eu saia, Inácio, e retorne? Pode fazer uma tentativa. Se não conseguir, eu acho que não tem problema. Não. Vou tentar. Então, o processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quadro de presença. Vou iniciar a votação. Vou encerrar a votação. Prevaleceu o voto da doutora Anselma com 3 votos. O recurso ordinário da eleição São Paulo foi conhecido e parcialmente provido para alimentar os juros incidentes sobre a multa e imposto, a taxa sempre. Agradeço a presença do doutor Gabriel. Obrigado, presidente. Peço licença para mim retirar da sessão. Boa sessão a todos. Obrigada. Bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 9 de fevereiro de 2023. Agradeço a presença de todos e pediria aos votos para encerrar a gravação.